Você sabia que 76% de todas as buscas locais geram uma visita em até 24 horas? É sobre isso que eu vou falar com você nesse vídeo. Então, se você é dono de negócio local, tem empresa aí que atende o seu bairro e tudo mais, esse vídeo é só para falar com você sobre como que você vai fazer para movimentar ainda mais a sua loja física aí no seu bairro. Eu sou o Ítalo Ribeiro, sou cofundador da Upsend Brasil, especialista em SEO e GO, e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como que você vai usar isso a seu favor, tá? Fazendo com que as pessoas te encontrem e visitem sua loja de forma simples, rápida, porém eficiente. Então, já pega papel e caneta, já separa tudo aí para você conseguir acompanhar esse vídeo e aprender bastante, tá? Então, bora lá. Eu vou compartilhar minha tela aqui com você para você conseguir ver um pouquinho do que eu tô vendo aqui também. O que que eu vou falar com você nesse vídeo? A primeira coisa que vai ter que entender é o onde está o seu cliente. Por que que eu tô falando isso? Quando você trata, né, de canais de aquisição de cliente, a gente tem que entender que o Google, ele por muito e muito tempo, e para mim, na minha opinião, tá? Ainda que surja alguma outra coisa, eu acho que ele para sempre vai ser um dos mecanismos mais eficientes de busca. Por quê? Porque a gente tem 2 tipos de forma de captar pessoas. A gente se divide aqui na Opção Brasil em demanda ativa e demanda passiva. O que que é demanda ativa? Demanda ativa é aquela que você tem que ir atrás dela. Demanda passiva é aquela que a pessoa vem até você. Então é igual você divide em outbound e inbound. Traduzindo para deixar mais fácil a explicação, é isso. Quando a gente está tratando de demanda passiva, você tem que pensar. Imagina que tem 10 pessoas na porta da sua loja pronta para comprar de você. Você vai ir lá e vai fazer uma panfletagem para procurar outras pessoas fora dali? É claro que não. Você vai trabalhar dentro, né, do atendimento que você já tem ali com aquelas pessoas que já estão na porta da sua loja. Então, com o Google é a mesma coisa. Ao invés de você trabalhar só com demandas de interrupção, igual você tem hoje, anúncio no Instagram, anúncio no YouTube, anúncio nas ferramentas que a pessoa utiliza, TikTok, por exemplo, você vai fazer diferente. Você vai trabalhar com as demandas de intenção. Quando a pessoa está procurando no Google, ela é essa pessoa que bate na porta. Então, essa é a diferença na hora de conseguir captar esse tipo de cliente. Por que que eu estou te falando isso? Porque isso impacta diretamente na forma como você tem margem nesse lead, né, nessa pessoa que comprou de você. Por quê? Quando você gasta menos para captar uma pessoa, maior é a sua margem e maior é o seu lucro. Então, para negócios locais, principalmente para você que às vezes trabalha com a margem já muito apertada, você conseguir cliente orgânico é muito melhor do que você ter que pagar para conseguir um novo cliente. E por que que eu falei de Google Meu Negócio? O Google Meu Negócio ele é um dos maiores responsáveis hoje por fazer com que você consiga aparecer em locais estratégicos. Ítalo, que locais estratégicos é esse que você está falando? Por que que eu tenho que aparecer nesses lugares? Eu estou te falando isso porque quando a gente está tratando de estruturas, né, para você conseguir aparecer no Google, a gente tem diversas. Uma delas é o Google Meu Negócio. O Google Meu Negócio, ele vai fazer com que a pessoa consiga te ligar, ela consiga te encontrar, ela consiga acessar seu site. E hoje, quando você está tratando dessa busca local, que é o foco do nosso vídeo, o principal motivo dela é que a pessoa ou quer ligar diretamente, ou ela já está procurando lugar para ela ir. Então, por exemplo, se a pessoa quer procurar um restaurante que está perto dela, ou se ela está querendo fazer uma reserva, coisas do tipo, ela vai ou ligar ou ir direto no restaurante. Então ela vai procurar por esse tipo de coisa. E isso com certeza se aplica ao seu modelo de serviço, né? Ao seu modelo de produto e tudo mais. A pessoa precisa ir até a sua loja para comprar, ou ela já vai te ligar para consultar alguma coisa. E isso daí são um dos principais fatores. E por que que eu tô falando isso? Porque isso às vezes é muito melhor do que fazer uma panfletagem. Por quê? Se o seu serviço for um serviço que a intenção de compra dele é alta, a pessoa vai te chamar quando precisa comprar, é muito diferente. Você não tem a necessidade, por exemplo, de fazer uma panfletagem no seu bairro todo. Se você tiver na hora certa, no lugar certo, isso já resolve o seu problema por muito, tá? Por muito, muito mesmo. Outra coisa que eu vou até destacar para a gente aprofundar aqui, quando você está tratando dessa parte de interrupção aqui, ó, que é na parte de mídias sociais, porque são esses canais que você tem like, comentário, esse tipo de coisa, tipo o Instagram da vida. Você tá querendo que a pessoa, enquanto ela tá lendo ali o perfil, tá vendo o Reels, tá fazendo aquilo ali, que ela interrompa o que ela tá fazendo e vá comprar de você. É uma venda que você tem que virar ela muito mais difícil. Por que que eu tô falando isso? Porque quando você tá tratando desse tipo de audiência aqui, você tá tratando de pessoas que não estavam interessadas no seu produto. Você precisa convencer ela muito mais do que uma pessoa que, no caso, é essa pessoa da intenção. Porque ela já tem a busca de comprar de você, ela que procurou você. Então é muito mais fácil de você conseguir vender, entendeu? E por que que eu tô falando isso? Porque você tem que tratar muito bem
para conseguir fazer com que as pessoas se convençam a comprar de você, dessa fachada digital. Ítalo, que fachada digital é essa? Aí entra o seu Google Meu Negócio. Por que que eu tô falando isso? Porque a sua fachada digital, ela envolve algum dos aspectos, tá? O primeiro deles é o seu nome. No Google Meu Negócio vai ter lá uma estrutura que ela vai mostrar o seu nome, o nome da sua empresa. Então, te dando um exemplo prático aqui, ó. Se eu vier aqui pesquisar, aqui, esse é o maior exemplo, ó. Vou dar um exemplo aqui, quando eu pesquiso por restaurante perto de mim. Tá vendo aqui, ó, que tá escrito esse Quintal Savassi, Restaurante Gastro Hub, tudo isso aqui é o nome desses restaurantes. Então aqui é um dos primeiros fatores, tá? É aparecer dentro dessas categorias. Então aqui, restaurante, aqui a gente consegue identificar todos esses nomes. Então o seu nome tem que estar muito bem definido. O segundo pilar, para a gente fazer a distinção, ó, por que que esse Quintal Savassi aparece na frente dessa Casa dos Contos aqui? Provavelmente porque esse Quintal Savassi está mais próximo de mim, tá? Às vezes esse Quintal Savassi ou está mais próximo de mim, ou ele possui uma categorização melhor. Então tem diversos fatores aqui, ó, que impactam dentro dessa estrutura, ó. Vamos ver a diferença deles aqui. No caso desse Quintal Savassi, a gente consegue identificar que ele já tem site cadastrado, já tem um número cadastrado. Então, vamos ver aqui, ó, eu consigo ligar para ele também. Então tem todos os fatores. Uma coisa que pode ter faltado neles aqui, ó, todos dois já poderiam ter adicionado o botão de WhatsApp, tá? Para conseguir facilitar esse contato. Então o Google hoje já disponibiliza essa estrutura para você. Então, quando que a gente vai fazer essa análise? Tem uma coisa do Google que ele coloca que é o NAP. O que que é esse conceito NAP? O que que é esse conceito NAP? Esse conceito NAP é o seu nome, endereço e o seu número de telefone, porque é name, address e phone number. Então, tudo que você vê dessa parte de ranqueamento orgânico, você vai ver que tem muito termo em inglês. Então, o principal aqui que você vai conseguir ver é como que isso vai se aplicar para você. E por que que eu tô falando que você tem que trabalhar muito bem cada uma dessas estruturas, tá? Porque tem uma coisa que chegou recente, que é isso aqui, ó. Essa era do GEO. Agora, para ficar mais fácil a sua visualização, para você entender por que que essa explicação que eu tô te dando vai ser aplicada para você, é porque chegou uma coisa nova que eu julgo que você ainda não conheça, mas que eu vou fazer questão de te apresentar. Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Quando a gente está tratando hoje de buscas dentro do Google, a gente está com uma coisa muito hypada, né, no momento. Às vezes você já viu isso e só não entendeu direito como ele funciona, ó. Dá uma olhadinha aqui, eu vou até deixar a tela maior para você ver com mais facilidade. Tá vendo aqui que tem esse modo IA? Quando eu clico nele e eu venho aqui, por exemplo, ó, qual é o melhor restaurante de BH? Presta atenção, ó. Ele vai vir aqui, tá vendo que ele já tá buscando diversas referências, ó? Ele vai utilizar dessas estruturas aqui no meu canto direito para conseguir me mostrar, ó. Então se eu venho aqui, abrir esse link numa nova guia, ó, vamos ver o que que ele me abriu? Tá vendo? Ele buscou de um Google Meu Negócio. E é aqui que você tem que estar. Quando o seu cliente estiver procurando alguma coisa na IA, por exemplo, você tem que fazer com que você apareça aqui. Por quê? Porque essa categorização que eu falei, essa forma de configurar, de entender como tudo isso funciona, ela vai estar diretamente ligada ao seu Google Meu Negócio. Então, se você quer aparecer na IA, quer ser recomendado por essas LLMs e quer fazer com que o seu cliente te encontre de forma muito mais fácil para conseguir visitar a sua loja, para conseguir ir até você, você tem que ter isso tudo muito bem configurado. Então, olha aqui. Aqui, ó, é onde o Google vai responder daqui uns tempos. Porque se você olhar no Natal, quando você entrava no Google, ele já estava fazendo isso. Tem uma outra forma que você consegue ver, que se você aparecer lá AI Overview, é a IA também que responde. Então você tem que estar preparado para ser ranqueado pelo próprio Google. Aqui, ó, a gente consegue identificar que ele tem vários e vários fatores para conseguir, ó, resolver a forma como ele recomenda. Então aqui, ó, popular e com ótimas avaliações. Aí ele indica diversos outros, ó. Já manda endereço, horário, entendeu? Os destaques que ele tem. Então aqui, ó, a gente tem outros restaurantes que ele indica, ó, experiências sofisticadas e alta gastronomia. Então aqui tem diversos critérios, ele vai conseguir avaliar você baseado em diversas ponderações que você faz. Então por isso que você tem que ter
o seu número bem colocado, o nome, ter o seu raio de atuação para você conseguir segmentar melhor qual é o tipo de perfil de cliente que você atende, colocar quais são os serviços e produtos que você oferece. Então, você precisa definir isso de uma forma muito, muito, muito clara para que o Google entenda quem é você. Só que o que que acontece? Você acha que hoje é mais rentável para você ficar gastando o seu tempo ou investir o seu tempo em montar esse tipo de estrutura ou focar no crescimento do seu negócio? E é por isso que eu quero falar com você sobre uma coisa que a Upsend Brasil te oferece. Se você ler esse QR Code ou então clicar no link que tem na descrição, você vai conseguir acessar um diagnóstico gratuito, que ele é específico para perfis de negócio local. Então você vai acessar ele, você vai responder todas as perguntas que tem lá e aí você vai ter um diagnóstico gratuito em até 24 horas. Então a nossa equipe vai mandar para você um diagnóstico e a gente tem a possibilidade de agendar uma conversa para você entender ainda mais sobre como a Upsend Brasil pode te ajudar a fazer a sua loja física ser mais movimentada, a fazer você ser recomendado pela IA e o principal, a fazer com que você apareça na frente do seu concorrente. Então, a oportunidade está na tela, é só você literalmente ler o QR Code, você ou acessar o link da descrição que você vai conseguir ter acesso a tudo isso. Eu espero que você tenha aprendido com esse vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já clica no gostei também, ativa o sininho das notificações, se inscreve para ficar por dentro de todo o conteúdo da Upsend Brasil e também vão ter outros vídeos aparecendo aí no card para você conseguir clicar e acessar. Se você quer conhecer um pouquinho mais da trilha que a Upsend Brasil tem para você, vai lá no perfil da Upsend Brasil. Lá tem uma playlist para cada tipo de negócio. Você vai conseguir identificar com clareza qual vídeo é para você. E eu espero que eu tenha te ajudado. Muito prazer falar com você. E eu espero você no próximo vídeo. Valeu!